Continuação da narrativa, sétima estância, item número 4. Observação. O item número 4 foi registrado no livro com uma grafia incorreta como número 5. Lerei corretamente para vocês como item número 4, e na sequência poderão observar que o item número 5 segue com a grafia correta. Continuação da narrativa. Sétima estância, item número 4. É a raiz que jamais perece. A chama de 3 línguas e 4 chamas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas, projetadas pelos 7. Observação 151. Sua tríade superior. Continuação da narrativa. Dos quais é a chama raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da terra. Observação 152. Aqui se refere a Brahmi e Prithvi. Continuação da narrativa. Veremos agora as observações comentadas do item 4, letra A. A chama de 3 línguas, que jamais se extingue, é a tríade espiritual e imortal, Atma Buddhi Manas, ou melhor, a colheita deste último, assimilada pelos 2 primeiros, depois de cada vida terrestre. As 4 mechas que surgem e desaparecem são o quaternário, os 4 princípios inferiores, inclusive o corpo. Eu sou a chama de 3 mechas, e as minhas mechas são imortais, diz o defunto. Eu entro no domínio de Shekhen, o Deus cujas mãos espalham as sementes da ação produzida pela alma desencarnada, e na região das chamas que destruíram os seus adversários, isto é, que se libertaram das 4 mechas geradoras do pecado. Observação 153. Registrado em O Livro dos Mortos, volume 1, página 7. Compare-se também com Os Mistérios de Rostam. Continuação da narrativa. A chama de 3 línguas da 4 mechas corresponde a 4 unidades e aos 3 binários da árvore sefirotal. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Assim como milhares de centelhas reluzentes dançam sobre as águas de um oceano por cima do qual brilha somente uma lua, do mesmo modo, as nossas personalidades transitórias, invólucros e irreais do imortal, ego mônada, rodopiam e transmeluzem nas ondas de Maya, surgem e permanecem sobre as águas correntes da vida durante o período de Manvantara, à semelhança das miríades de cintilações produzidas pelos raios da lua, enquanto a rainha da noite irradia o seu esplendor, e depois desaparecem, sobrevivendo tão somente os raios, símbolos de nossos egos espirituais e eternos, que regressam à fonte materna e se tornam unos com ela, como eram dantes. Fim das observações comentadas da letra B e fim do item número 4. Continuação da narrativa. Sétima estância, item número 5. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de foá.
Ela viaja através dos 7 mundos de Maia. Detém-se no primeiro. Observação 154. Primeiro é o reino. Continuação da narrativa. E é um metal e uma pedra. Passa ao segundo. Observação 155. Da mesma forma, é o reino. Continuação da narrativa. E eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações e vem a ser um animal sagrado. Observação 156. A primeira sombra do homem físico. Continuação da narrativa. Dos atributos combinados de todos esses, formam-se Manu. Observação 157. Manu, o homem. Continuação da narrativa. Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo Lhá. Quem os aperfeiçoa, o último corpo? O peixe, o pecado e Soma. Observação 158. Refere-se à lua. Continuação da narrativa. Este foi o fim do Sloka. Veremos agora as observações comentadas do item 5, letra A. A expressão através dos 7 mundos de Maia refere-se aos 7 globos da cadeia planetária e às 7 rondas, ou às 49 estações da existência ativa que apresentam ante a centelha ou mônada, no início de cada grande ciclo de vida ou avantara. O fio de Foá é o fio de vida já mencionado anteriormente. Temos aqui o maior dos problemas filosóficos, a natureza física e substancial da vida. Nega a ciência moderna a natureza independente da vida e nega por ser incapaz de compreendê-la. Os que acreditam na reencarnação e no karma são os únicos que têm uma vaga percepção de que todo o segredo da vida está na série ininterrupta de suas manifestações, seja no corpo físico, seja fora dele. Porque se a vida, qual cúpula de cristais multicores, tinge a resplandecente alvura da eternidade. Observação 159. Registrado em Shelley, Adonais. Continuação da narrativa. É, contudo, em si mesma, uma partícula desta eternidade, e só a vida pode compreender a vida. O que é aquela centelha que está suspensa da chama? É Jiva, a mônada em conjunção com Manas, ou melhor, com o aroma deste último, aquilo que sobrevive de cada personalidade quando é meritória e que pende a Atma Buddhi, a chama pelo fio da vida. De qualquer maneira, e seja qual for o número de princípios em que se divida o homem, fácil é demonstrar que esta doutrina era ensinada por todas as religiões antigas, desde a religião védica até dos egípcios, desde a de Zoroastro até a dos judeus. Quanto a esta última, temos sobejas provas nas obras cabalísticas. Todo o sistema dos números cabalísticos se baseia no setenário divino suspenso da tríade, formando assim a década, e nas suas permutações 7, 5, 4 e 3, que facilmente se fundem todas no próprio um, círculo infinito e sem limites. Diz o Zohar:
Segue o trecho. A divindade, a presença sempre invisível, manifesta-se por intermédio dos 10 Sephiroth, que são as suas testemunhas radiantes. Do oceano da divindade flui uma caudal chamada sabedoria, que verte suas águas em um lago chamado inteligência. Deste receptáculo promanam, como 7 canais, os 7 Sephiroth, porque 10 equivale a 7. A década contém 4 unidades e 3 binários. Fim do trecho. Os 10 Sephiroth correspondem aos membros do homem. Segue mais um pedaço do trecho. Quando eu, o Elohim, formei Adão Kadmon, o espírito do Eterno brotou de seu corpo, qual um relâmpago, irradiando subitamente sobre as ondas 7 milhões de estrelas, e os meus 10 esplendores eram os meus membros. Fim do trecho, continuação da narrativa. Mas nem a cabeça, nem os ombros de Adão Kadmon podem ser vistos, e assim lê-se no Sefer Desinourat, o livro dos mistérios ocultos. Segue mais um trecho. No começo do tempo, depois que os Elohim, os filhos de luz e de vida, os construtores, formaram a essência eterna, os céus e a terra, construíram os mundos de 6 em 6. Fim do trecho. O 7º é Malktu, que é a nossa terra. Observação 160. Veja-se em Mantuan Codex. Continuação da narrativa. Em seu plano, o mais inferior de todos os planos de existência consciente, o livro dos números caldeu contém uma explicação minuciosa de tudo isso. Segue mais um trecho. A primeira tríade do corpo de Adão Kadmon, os 3 planos superiores dos 7, não podem ser vista antes que a alma se encontre em presença do ancião dos dias. Observação 161. A formação da alma vivente, ou homem, expressaria a ideia com maior clareza. Alma vivente na Bíblia é sinônimo de homem. Corresponde aos nossos 7 princípios. Continuação da narrativa. Os Sephiroth dessa tríade superior são: número 1, Keter, a coroa, representada pela fonte de Macroposopo. Número 2, Chokmah, a sabedoria, o princípio masculino, representado pelo seu ombro direito. Número 3, Binah, a inteligência, princípio feminino, representada pelo ombro esquerdo. Vem depois os 7 membros, os Sephiroth, nos planos da manifestação, sendo a totalidade destes 4 planos representada por Microposopo, a fase menor, o tetragramaton, o mistério de 4 letras, os 7 membros manifestados e os 3 ocultos constituem o corpo da divindade. Assim, nossa terra Malktu é a um só tempo o 7º e o 4º mundo. É o 7º quando se conta a partir do primeiro globo de cima, e o 4º se pela ordem dos planos. Foi gerado pelo 6º globo, ou Sephra, chamado Yesdu, fundação, ou como figura no livro dos números. Por meio de Yesdu, ele, Adão Kadmon, fecunda a Eva, primitiva,
Eva ou a nossa terra. Esta é a explicação vertida para a linguagem mística de que Malktu, chamado a Mãe Inferior, Matrona Rainha, e o reino da fundação, seja representado como a esposa de Tetragramaton ou Microfosopo, o segundo Logos, o homem celeste. Quando estiver livre de toda impureza, unir-se-á ao Logos espiritual, o que se dará na sétima raça da sétima ronda, após a regeneração do dia do sábado. Porque o sétimo dia, repetimos, tem uma significação oculta que os nossos teólogos não suspeitam. Segue um trecho. Quando Matronitá, a mãe, é separada e posta face a face com o rei na excelência do sábado, todas as coisas se convertem em um corpo. Fim do trecho. Observação 162. Registrado em Ha-Idra Sutta Kadisha, volume 22, página 746. Continuação da narrativa. Converter-se em um corpo significa que tudo o que é novo reabsorvido no elemento uno torna-se nirvanis nos espíritos dos homens, e voltando outra vez os elementos de todas as coisas ao que eram antes. O protilo, ou substância não diferenciada. Sábado quer dizer repouso ou nirvana. Não é o sétimo dia, após 6 dias, mas um período cuja duração equivale a dos 7 dias, ou qualquer período composto de 7 partes. Assim, um pralaya tem a mesma duração de uma avantara, ou melhor, uma noite de Brahma é igual ao do seu dia. Se os cristãos querem seguir os costumes judeus, devem adotar-lhes o espírito e não a letra morta. Deveriam trabalhar durante uma semana de 7 dias e descansar 7 dias. Que a palavra sábado, que tinha uma significação mística, demonstrava-se no pouco apreço de Jesus por esse dia, e também pelo que se lê em Lucas. Observação 163, registrado no capítulo 18, versículo 2. Continuação da narrativa. Sábado é tomado ali como a semana inteira. Veja-se o texto grego em que a semana é denominada sábado literalmente. Eu jejuo 2 vezes no sábado. Paulo, que era iniciado e sabia perfeitamente quando falava do repouso e da felicidade eterna nos céus, como de um sábado. Observação 164, registrado em Hebreus, capítulo 4. Continuação da narrativa. E sua felicidade será eterna, pois eles serão sempre um com o Senhor e gozarão de um sábado eterno. Observação 165, registrado em Cruden sub você. Continuação da narrativa. A diferença entre a Cabala e a Vidya esotérica arcaica, considerando-se a Cabala tal como se contém no livro dos Números caldeu, e não como se mostra em sua cópia deturpada a Cabala dos místicos cristãos, é realmente insignificante, consistindo tão só em divergências de forma e de expressão sem maior importância. Por exemplo, o ocultismo oriental refere-se à nossa Terra como sendo o 4º mundo, o mais baixo de todos, acima do qual se situam os 6 outros globos, 3 em cada lado da curva. Por sua vez, o Zohar
menciona a terra como o inferior ou o sétimo, acrescentando que os outros 6 dependem todas as coisas nela existentes, microposopo. A face menor, menor porque manifestada e finita, é formada de 6 sefirot, diz o mesmo livro. 7 reis surgem e morrem no mundo, 3 vezes destruídos. Malkuth, nossa terra, é destruída em cada uma das rondas por que passa, e seus reinos, os dos 7 reis, serão aniquilados. Observação 166. Registrado em Livro dos Números, volume 1, capítulo 6, página número 3. Continuação da narrativa. É uma alusão às 7 raças, das quais 5 já apareceram e 2 estão ainda por vir nesta ronda. As narrações alegóricas shintoístas a respeito da cosmogonia e da origem do homem no Japão falam dessa mesma crença. O capitão C. Pfaundts, que durante cerca de 9 anos estudou os mosteiros do Japão, a religião que está no fundo de todas as diferentes seitas ali existentes, diz o seguinte: segue o trecho. Esta é a ideia shintoísta da criação, saindo do caos, Konton, a terra, Win, era o sedimento precipitado e os céus, Io, as essências etéreas que se elevaram. O homem, Jin, apareceu entre os 2. O primeiro homem foi chamado Kinyoto, Ko Tashmo Mikoto. Dar-se-lhe ainda outros 5 nomes, e então surgiu a raça humana de macho e fêmea. Izanagi e Izanami procriaram Tenshoko Dojuin, e primeiro dos 5 deuses da terra. Fim do trecho. Estes deuses correspondem simplesmente às nossas 5 raças, sendo Izanagi e Izanami 2 espécies de antepassados, as 2 raças anteriores que deram nascimento ao homem animal e ao homem racional. Mostraremos nos volumes 3 e 4 que o número 7 e a doutrina da constituição setenária do homem ocupavam um lugar preeminente em todos os sistemas secretos e desempenha um papel tão importante na cabala ocidental quanto no ocultismo oriental. Eliphas Levi diz que o número 7 é a chave da criação mosaica e dos símbolos de todas as religiões. Expõe como a cabala segue fielmente a mesma divisão setenária do homem, pois o diagrama que apresenta em sua A Chave do Grande Mistério, observação 167, registrado na página 389. Continuação da narrativa. É setenário, conforme se pode ver a mais simples inspeção, apesar de se achar habilmente velado o pensamento exato. A mesma coisa ocorre com o diagrama A Formação da Alma, incluído na Cabala Revelada de Materiais. Observação 168, registrado no capítulo 7, página 37. Continuação da narrativa. Que o extraiu da mencionada obra de Levi, embora seja diferente a interpretação. Na página seguinte, reproduziremos este último diagrama com os nomes cabalísticos seguidos da respectiva denominação ocultista. Eliphas Levi designa por Nepesh
o que nós chamamos manas e vice-versa. Nepesh é o sopro de vida animal no homem, o sopro de vida instintiva no animal. E manas é o terceira alma, alma que em seu aspecto luminoso e animal, em suas relações com Samael e Kama, Nepesh é, na realidade, o sopro de vida animal insuflado em Adão, o homem de barro, e, portanto, a centelha vital, o elemento animador. Sem manas, a alma racional ou mente, que no quadro de Levi é incorretamente chamada Nepesh, Atma Buddhi permanece irracional neste plano e não pode atuar. Buddhi é o medidor plástico e não manas, que não passa de um médio inteligente entre a tríade superior e o quaternário inferior. São muitas, porém, as curiosidades e estranhas transformações que vêm nas obras cabalísticas, provas convincentes da lamentável confusão em que incide essa leitura. Nós não aceitamos tal classificação, a não ser exclusivamente para mostrar os pontos em que coincide com a nossa. Observação. O diagrama número 4, que se encontra na página 276, poderá ser observado no PDF disponível em nosso Telegram. Continuação da narrativa. Vamos agora apresentar um quadro comparativo entre as explicações do sábio Eliphas Levi a respeito de seu diagrama e o que ensina a doutrina secreta. Levi faz também uma distinção entre a pneumática oculta e a cabalística. Diz Eliphas Levi, o cabalista. Pneumática cabalística. Item número 1. A alma, ou o ego, é a luz velada, e esta luz é tríplice. Dizem os teósofos. Pneumática esotérica. Item número 1. A mesma coisa, porque é Atma Buddhi, manas. Item número 2 de Eliphas Levi. Neshama, o espírito puro. Item número 2 dos teósofos. A mesma coisa. Observação 170. Eliphas Levi, intencionalmente ou não, confundiu os números. Para nós, o seu número 2 é o número 1, o espírito. E fazendo de Nepesh, ao mesmo tempo, o mediador plástico e a vida, ele, em verdade, só enumera 6 princípios, porque repete os 2 primeiros. Fim da observação 170, continuação da narrativa. Item número 3 de Eliphas Levi. Ruach, a alma ou o espírito. Item número 3 dos teósofos. A alma espiritual. Item número 4 de Eliphas Levi. Nepesh, o mediador plástico. Observação 171. O esoterismo ensina a mesma coisa. Manas, porém, não é Nepesh. Nem este último é o princípio astral, e sim o 4º princípio, e também o 2º, prana. Pois Nepesh é o sopro de vida no homem, assim como no animal e no inseto, da vida física e material, que em si mesma não possui nenhuma espiritualidade. Fim da observação 171, continuação da narrativa. Item número 4 dos teósofos. O mediador entre o espírito e o homem, a sede da razão, a mente no homem.
Item número 5 de Elifas Levi. A vestimenta da alma é o córtex, corpo da imagem, alma astral. Item número 5 dos Teósofos. Correto. Item número 6 de Elifas Levi. A imagem é dupla, porque reflete o bem e o mal. Item número 6 dos Teósofos. Isto é por demais apocalíptico, sem nenhuma utilidade, porque o astral reflete tanto o homem bom como o mal, o homem que tende sempre para a tríade superior ou, do contrário, desaparece com o quaternário. Item número 7 de Elifas Levi. A imagem, o corpo. Item número 7 dos Teósofos. A imagem terrestre. Agora veremos a pneumática oculta segundo Elifas Levi. Item número 1. Nepeste é imortal, porque renova a sua vida pela destruição das formas. Mas Nepeste, o sopro da vida, é uma denominação errônea e uma inútil confusão para o estudante. Veremos agora a pneumática oculta segundo os ocultistas. Item número 1. Manas é imortal, porque em cada nova encarnação acrescenta algo de si mesmo a Atma Buddhi, e deste modo, assimilando-se à mônada, participa de sua imortalidade. Item número 2, segundo a pneumática oculta de Elifas Levi. Ruach progride pela evolução das ideias. Item número 2 da pneumática oculta dos ocultistas. Buddhi se torna consciente pelo que assimila de manas, segundo a morte do homem após cada encarnação nova. Item número 3 de Elifas Levi. Neshama é progressivo, sem esquecimento nem destruição. Item número 3 dos ocultistas. Atma nem progride, nem esquece, nem recorda. Não pertencem a este plano, mas é o raio de luz eterna que brilha através da escuridão da matéria, quando esta última se inclina para ele. Item número 4 de Elifas Levi. A alma possui 3 habitações. Item número 4 dos ocultistas. A alma, coletivamente como tríade superior, vive em 3 planos, além do quarto, a esfera terrestre, e existe eternamente no mais elevado dos 3. Item número 5 de Elifas Levi. São tais habitações: o plano dos mortais, o Éden superior e Éden inferior. Item número 5 dos ocultistas. São tais habitações: a terra para o homem físico ou alma animal, Kamaloka, Hades, Limbo, para o homem desencarnado ou o seu cascão, o Devanshan, para a tríade superior. Item número 6 de Elifas Levi. A imagem, o homem, é uma esfinge que propõe o enigma do nascimento. Item número 6 dos ocultistas. Correto. Item número 7 de Elifas Levi. A imagem fatal, a astral, confere a Nepesh suas aptidões, mas Ruach é capaz de substituí-la
com a imagem conquistada em consonância com as inspirações de Neshama. Item número 7 dos ocultistas. O astral, por meio de Kama, o desejo, atrai continuamente manas para a esfera das paixões e desejos materiais. Mas, se o homem melhor, ou manas, se esforça por escapar à atração fatal, orienta suas aspirações para Atma, Neshma. Então Bud, Ruach, vence, levando consigo manas para o reino do Espírito Eterno. É evidente que o cabalista francês ou não conhecia suficientemente a verdadeira doutrina ou pretendeu modificá-la por motivos peculiares e para ajustá-la às suas próprias ideias. Vejam-se, por exemplo, as afirmações que ele fez ainda sobre este assunto, adiante transcritas. Ao lado constam as observações que a nós, ocultistas, cabe formular em resposta ao falecido cabalista e seus seguidores. Item número 1 de Elifaz Levi. O corpo é o molde de Nepesh. Nepesh, o molde de Ruach. Ruach, o molde das vestes de Neshama. Item número 1 dos ocultistas. O corpo segue os impulsos bons ou maus de Manas. Manas procura seguir a luz de Budi, mas frequentemente falha. Budi é o molde das vestes de Atma, pois Atma não é o corpo, nem forma, nem coisa, e Budi não é o seu veículo, senão em sentido figurado. Item número 2 de Elifaz Levi. A luz, a alma, personifica em seu revestimento com um corpo, e a personalidade só subsiste enquanto a veste se mantém perfeita. Item número 2 dos ocultistas. A mônada se converte em um ego pessoal quando se encarna, e algo desta personalidade persiste por intermédio de Manas, quando este é bastante perfeito para assimilar Budi. Item número 3 de Elifaz Levi. Os anjos aspiram a tornar-se homens. Um homem perfeito, um homem-deus, está acima de todos os anjos. Item número 3 dos ocultistas. Correto. Item número 4 do Elifaz Levi. Em cada 14.000 anos, a alma rejuvenesce e repousa no sonho ditoso do esquecimento. Item número 4 dos ocultistas. Durante um grande período, uma grande idade ou um dia de Brahma, reinam 14 Manus. Depois vem o Pralaya, quando todas as almas, egos, repousam no Nirvana. Fim dos itens comparativos. Continuação da narrativa. Tais são as cópias desfiguradas da doutrina esotérica na Cabala. Voltemos, porém, ao Esloka 5 da estância 7. Observação 172. Veja-se também o volume 3 da estância 10, Os primitivos Manus da humanidade. Continuação da narrativa. Encerramos agora as observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Há um conhecido aforismo cabalístico que diz: a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem,
o homem em espírito e o espírito em Deus. A centelha anima sucessivamente todos os reinos antes de penetrar e reanimar o homem divino. E entre este e o seu predecessor, o homem animal, existe todo um mundo de diferença. O Gênese começa a sua antropologia no ponto errado, evidentemente para velar a verdade, e não conduz a parte alguma. Os primeiros capítulos jamais visaram a representar, nem sequer como alegoria remota, a criação de nossa Terra. Registram um conceito metafísico de um período indefinido da eternidade, quando a lei da evolução provia ensaios sucessivos para a formação do universo. A ideia está claramente exposta no Zohar. Segue o trecho. Houve antigos mundos, que pereceram logo depois de virem à existência. Não tinham forma, e eram chamados centelhas. Como as faíscas que se espalham por todos os lados, quando o ferreiro malha o ferro rubro, aquelas centelhas eram os mundos primordiais, que não podiam durar, porque o sagrado ancião, Séfra, ainda não havia assumido a sua forma de andrógeno ou de sexos opostos, como rei e rainha, Séfera e Cadmon. E o mestre ainda não havia disposto a obra. Fim do trecho. Observação 173. Registrado no Zohar, Hidra Sutra, livro 3, página 292. Continuação da narrativa. Se o Gênesis tivesse principiado por onde devia, sua narrativa mencionaria, em primeiro lugar, o Logos celeste, o homem celeste, que se desenvolve como unidade múltipla de Logos, que aparecem em sua totalidade como o primeiro andrógeno ou Adão Cadmon, o Fiat Luz da Bíblia, conforme já vimos. Após o sono pralaico, o sono que funde em um todos os números dispersos sobre o plano maiavico, à semelhança dos glóbulos de mercúrio que em um prato se confundem numa só massa. Mas semelhante transformação não se passou em nossa Terra, nem em qualquer plano material, e sim nos abismos do espaço, onde se efetua a primeira diferenciação da eterna raiz da matéria. Em nosso globo nascente, as coisas sucederam de matéria diferente. A mônada, ou jiva, como dissemos em Ise sem véu, observação 174, registrado no volume 2, página 302, continuação da narrativa. Foi precipitada inicialmente pela lei da evolução na forma mais baixa da matéria, o mineral, encerrada na pedra ou no que iria tornar-se mineral, a pedra na quarta ronda, e depois de um giro cétuplo, daí a mônada desliza para fora de um líquen, por assim dizer. E passando através de todas as formas de matéria vegetal e depois ao que se chama de matéria animal, alcança o ponto em que se deve converter, digamos assim, no germe do animal, que se transformará em homem físico. Tudo isso até a terceira raça. É sem forma como matéria e insensível como consciência. Porque a mônada, ou jiva, per se, não pode ser considerada sequer como espírito. É um raio de luz, um sopro do absoluto, ou antes, algo na condição de absoluto. É a homogeneidade absoluta,
não tendo nenhuma relação com o finito, condicionado e relativo e inconsciente em nosso plano. Assim, além do material que se necessita para sua futura forma, requer a mônada um modelo espiritual ou protótipo para dar configuração àquele material e uma consciência inteligente para guiar a sua evolução e progresso, coisas que não possui a mônada homogênea, nem a matéria vívida desprovida de mente. O Adão de barro necessita que lhe seja insuflada a alma da vida, os dois princípios do meio, que são a vida ciente do animal irracional e a alma humana. Quando o homem de andrógeno potencial que era, vem a separar-se do macho e fêmea, então, só então, adquire uma alma consciente, racional e individual, manas, o princípio ou inteligência dos Elohim, devendo para isso comer o fruto do conhecimento produzido pela árvore do bem e do mal. Como obtém tudo isso? A doutrina oculta ensina que enquanto a mônada cumpre o seu ciclo de descida na matéria, esses mesmos Elohim ou Pitris, os Dayankorans inferiores, evolucionam Paripassu com ela, num plano mais elevado, descendo também em relação à matéria no seu próprio plano de consciência, até atingirem certo ponto em que se encontram com a mônada encarnante não mentalizada, imersa na matéria inferior e enlaçando-se às duas potencialidades, espírito e matéria. Tal união produz aquele símbolo terrestre do homem celeste do espaço, o homem perfeito. Na filosofia Shankaya, alude-se a Purusha, espírito, como algo que só pode atuar quando apoiado sobre os ombros de Prakriti, matéria, sendo esta última, por sua vez, inerte e insensível quando abandonada em si mesma. Na filosofia secreta, porém, ambos são havidos como separados por gradações, espírito e matéria, conquanto em sua origem sejam uma só e a mesma coisa, tem cada qual o seu processo evolutivo, uma vez que se acham no plano da diferenciação, processo que segue direções contrárias. O espírito caindo gradualmente na matéria e esta subindo progressivamente à sua condição original e de substância espiritual e pura. Os dois são inseparáveis e, contudo, sempre separados. No plano físico, dois polos semelhantes se repelem sem cessar, ao passo que o positivo e o negativo se atraem mutuamente. É assim que também se comportam o espírito e a matéria, um em relação ao outro, pois são os dois polos da mesma sabedoria homogênea, o princípio raiz do universo. Portanto, ao soar a hora em que Purusha deve subir aos ombros de Prakriti para a formação do homem perfeito, o homem rudimentar das 2,5 primeiras raças, sendo tão somente o primeiro que evoluciona gradualmente para o mais perfeito de mamíferos, os antecessores celestes, entidades de mundos anteriores na Índia, chamados de Shirsha, entram nesse ponto plano e encarnam no homem físico ou animal como os Pitris o haviam feito anteriormente para a formação deste último. Assim, os dois processos que culminam nas duas criações, a do homem animal e a do homem divino, diferem consideravelmente. Os Pitris projetam de seus corpos etéreos símiles deles próprios, ainda mais etéreos e sutis.
o que hoje chamaríamos duplos ou formas astrais, à sua própria imagem. Observação 175. Leia-se também em Isis Sem Véu, volume 2, páginas 297 a 303, a doutrina do Codex Nazareus. Todos os princípios de nossos ensinamentos ali se encontram sob uma forma de alegoria diferente. Continuação da narrativa. Isso dá à mônada sua primeira habitação, e à matéria cega um modelo sobre o qual ela pode daí em diante construir. Mas o homem está ainda incompleto. Em todas as escrituras arcaicas ficou impresso o selo desta doutrina, desde o Svayambhuva Manu. Observação 176. Registrado em Manu, livro, volume 1. Continuação da narrativa. De que descenderam os 7 Manus ou Prajapatis primitivos, cada um dos quais deu nascimento a uma raça primitiva de homens, até o Codex Nazareus, no qual Carabtanos ou Fetahil, a matéria cega e concupiscente, engendra em sua mãe espíritos, 7 figuras, cada qual representando o progenitor de uma das 7 raças primitivas. Quem forma a Manu, o homem? Quem forma o seu corpo? A vida e as vidas. O pecado e a lua. Observação 177. A palavra pecado é bastante curiosa, mas tem uma relação particular e oculta com a lua, sendo, aliás, o seu equivalente caldeu. Continuação da narrativa. Aqui, Manu representa o homem espiritual e celeste, o ego real, que não morre em nós, e que é a emanação direta da vida una ou divindade absoluta. Quando os nossos corpos físicos exteriores, a habilitação ou tabernáculo da alma, a doutrina ministra uma estranha lição, tão estranha que ainda quando explicada por completo e compreendida de maneira cabal, só poderá ser plenamente comprovada pela ciência exata do futuro. Já tivemos oportunidade de dizer que para o ocultismo não existe nada inorgânico no cosmos. A expressão substância inorgânica, usada pela ciência, significa apenas que a vida latente adormecida nas moléculas da chamada matéria inerte é incognoscível. Tudo é vida, e cada átomo, mesmo o do pó mineral, é uma vida, muito embora paire acima de nossa compreensão e percepção, por situar-se fora dos limites das leis conhecidas pelos que não admitem o ocultismo. Os próprios átomos, diz Tyndall, parecem que possuem um desejo instintivo de viver. Donde vem, portanto, indagamos nós essa tendência da matéria para assumir forma orgânica? Porventura, será explicável de outro modo que não o dos ensinamentos da ciência oculta? Segue um trecho agora. Os mundos, para o profano, estão construídos com os elementos conhecidos. Segundo o conceito de Arhat, estes elementos coletivamente são uma vida divina. Distributivamente, no plano de manifestações, são as inumeráveis massas de vidas. O fogo somente é no plano da realidade única, no da existência manifestada e, portanto, ilusória. Suas partículas são vidas ígneas,
que vivem e existem a expensas de outras vidas que elas consomem. São por isso chamadas os devoradores. Cada coisa visível neste universo é constituída por vidas semelhantes, desde o homem primordial divino e consciente até os agentes inconscientes que elaboram a matéria. Da vida una, sem forma e incriada, procede o universo de vidas. Primeiro manifestou-se o abismo, caos, o fogo frio e luminoso, luz gasosa, o qual formou os coágulos no espaço, nebulosas irredutíveis talvez. Estes combateram e um grande calor se desenvolveu nos encontros e colisões, produzindo a rotação. Surgiu então o primeiro fogo material manifestado, as chamas ardentes, os vagabundos do céu, cometas. O calor gera vapor úmido, este forma água sólida, e depois névoa seca, em seguida névoa líquida, aquosa, que apaga o luminoso resplendor dos peregrinos, cometas, e forma rodas sólidas e líquidas, globos de matéria. Bhumi, a terra, aparece com 6 irmãs. Estas produzem com seu movimento contínuo o fogo inferior, o calor e uma névoa aquosa que dá lugar ao terceiro elemento do mundo, a água, e o sopro de tudo que nasce, o ar, atmosférico. Estes 4 são as 4 vidas dos 4 primeiros períodos, rondas, do Manvantara. Os 3 últimos seguir-se-ão. Fim do trecho. O comentário alude, no início, às inumeráveis massas de vidas. Estaria Pasteur dando inconscientemente o primeiro passo no rumo do ocultismo ao declarar que, se houvesse exprimir todas as suas ideias sobre o assunto, diria que as células orgânicas são dotadas de uma força vital cuja atividade contínua, após cessarem de receber o fluxo de oxigênio, e que por isso não rompe suas relações com a própria vida, a qual é mantida pela influência daquele gás? Acrescentaria eu, continua dizendo Pasteur, que a evolução do germe se realiza mediante fenômenos complicados, entre os quais devemos incluir a fermentação. E a vida, segundo Claude Barnet e Pasteur, não passa de um processo de fermentação, que existe na natureza seres ou vidas que podem viver e desenvolver-se sem ar, mesmo em nosso globo. É o que ficou demonstrado por aqueles homens de ciência. Pasteur descobriu que muitas vidas inferiores, tais como os vibrônios, e certos micróbios e bactérias podem existir sem o ar, que pelo contrário os extermina. Extraem o oxigênio necessário à sua multiplicação das várias substâncias que os rodeiam. Ele lhes deu os nomes de aeróbios, seres que se nutrem com os tecidos de nossa matéria quando esta última deixa de fazer parte de um todo integral e vivente, correspondendo assim ao que a ciência chamou, aliás, de modo anticientífico, matéria morta. E anaeróbios. Os primeiros absorvem o oxigênio e contribuem em grande escala para a destruição da vida animal e dos tecidos vegetais, proporcionando à atmosfera materiais que entram depois na formação de outros organismos. Os segundos destroem, ou melhor, aniquilam finalmente a chamada substância orgânica,
sendo impossível a decomposição última sem a sua participação. Certas células germes, como as de levedura de cerveja, se desenvolvem e se multiplicam no ar, mas quando dele privadas, se adaptam por si mesmas à vida sem ar e se convertem em fermentos, absorvendo o oxigênio das substâncias que entram em contato com elas e que são assim destruídas. As células nas frutas, quando lhes falta o oxigênio livre, atuam como fermentos e provocam a fermentação. Neste caso, portanto, a célula vegetal manifesta sua ação vital como um ser anaeróbio. Por que, então, deve a célula orgânica constituir uma exceção? Pergunta o professor Bogludov. Pasteur fez ver que as substâncias dos nossos tecidos e órgãos, a célula, não encontrando suficiente oxigênio, estimula a fermentação do mesmo modo que a célula da fruta. E Claude Bernard acredita que a ideia de Pasteur sobre a formação de fermentos encontrou aplicação e confirmação no aumento de ureia que se verifica no sangue durante o estrangulamento. A vida, por conseguinte, está em toda a parte no universo e é o que ensina o ocultismo, também existe no átomo. Bomi aparece com 6 irmãs, diz o comentário. Reza um ensinamento védico que há 3 terras correspondentes aos 3 céus e que nossa terra, a 4ª, é chamada Bhumi. Esta é a explicação dada pelos nossos orientalistas ocidentais exotéricos. Mas o significado esotérico e a alusão contida nos Vedas se referem à nossa cadeia planetária. 3 terras no arco descendente e 3 céus, que são também 3 terras ou globos, muito mais etéreas, porém, no arco ascendente ou espiritual. Pelas 3 primeiras, nós descemos na matéria, pelas outras 3 ascendemos ao espírito. O globo inferior, nossa Terra, constitui, por assim dizer, o ponto de inflexão e contém potencialmente tanto o espírito como a matéria. Nos ocuparemos disto mais tarde. O ensinamento geral do comentário é que cada nova ronda desenvolve um dos elementos compostos, tais como são hoje conhecidos pela ciência, que rejeita a primitiva nomenclatura, preferindo subdividi-los segundo os seus componentes. Se a natureza no plano manifestado é um eterno vir a ser, então aqueles elementos têm que ser considerados do mesmo ponto de vista, devem envolver, progredir e crescer até o fim do Manvantara. Assim, a primeira ronda não desenvolveu senão um elemento, uma só natureza e uma só humanidade naquilo que se pode chamar de um aspecto da natureza, ou o que alguns denominam de modo algo anticientífico, embora de facto assim possa ser, espaço de uma dimensão. A segunda ronda manifestou e desenvolveu 2 elementos, o fogo e a terra. E sua humanidade, se é possível dar o nome de humanidade a seres que viviam em condições hoje ignoradas pelo homem, adaptadas às circunstâncias então vigentes na natureza, era uma espécie de 2 dimensões. Para, de novo, empregarmos uma expressão familiar em um sentido estritamente figurado, o único de que nos podemos servir corretamente. Os processos de desenvolvimento natural que estamos agora considerando vêm elucidar e ao mesmo tempo desacreditar a especulação habitual
sobre os atributos de um espaço com 2, 3, 4 e até mais dimensões. Mas, de passagem, vale a pena chamar a atenção para o significado real da intuição correta, embora incompleta, que tem inspirado entre os espíritas, os teósofos e alguns eminentes homens de ciência o uso da expressão moderna quarta dimensão do espaço. Observação 178. A teoria do professor Zollner foi muito bem recebida por vários sábios, que também são espíritas. Os professores Butleroff e Wagner, de São Petersburgo, por exemplo. Fim da observação 178, continuação da narrativa. Antes de tudo, carece de maior importância o absurdo superficial de supor-se que o espaço pode ser mensurado em uma dimensão qualquer. Aquela frase familiar não pode ser mais do que um modo de abreviar o aspecto mais completo da questão. A quarta dimensão da matéria no espaço. Observação 179. Dar realidade às abstrações é um erro do realismo. O espaço e o tempo são com frequência considerados a parte de todas as experiências concretas da mente, em vez de serem generalizações destas últimas em certos aspectos. Registrado em Ben Logic, parte 2, página 319. Continuação da narrativa. Esta última forma, porém, ainda que ampliada, continua sendo uma expressão pouco feliz, porquanto, se é exato que o progresso da evolução pode levar-nos a conhecer novas qualidades características da matéria, aquelas com as quais já nos achamos familiarizados são na realidade mais numerosas que as correspondentes às 3 dimensões. As qualidades, ou, o que talvez seja um termo mais apropriado, as características da matéria, devem sempre ter uma relação direta e clara com os sentidos do homem. A matéria possui extensão, cor, movimento molecular, sabor e odor, faculdades que correspondem aos sentidos existentes no homem. A próxima característica a desenvolver, e que por enquanto denominaremos permeabilidade, corresponderá ao próximo sentido que o homem deve adquirir e que chamaremos clarividência normal. Desse modo, quando alguns audazes pensadores buscavam ansiosamente uma quarta dimensão do espaço para explicar a passagem da matéria através da matéria e a produção de nós em uma corda sem fio, o que realmente lhes escapava era uma sexta característica da matéria. Em verdade, as 3 dimensões pertencem a um só dos atributos ou características da matéria, a extensão, e com razão o senso comum se insurge contra a ideia de que, seja qual seja a condição das coisas, possam existir mais do que as 3 dimensões de comprimento, largura e espessura. Esses termos, e a própria palavra dimensão, estão associados a um estado de pensamento, a um grau de evolução, a uma qualidade característica da matéria. Enquanto existirem unidades de medida entre os recursos do cosmos para serem aplicadas à matéria, não será possível medi-las senão de 3 modos e nada mais. Assim como desde o tempo em que surgiu pela primeira vez no entendimento humano a noção de medida, nunca foi possível aplicá-la senão apenas em 3 sentidos. Estas considerações, todavia, não implicam de maneira alguma infirmar a certeza de que no curso do tempo
à medida que se desdobrem as faculdades humanas, também se multipliquem as características da matéria. Vale ainda notar que naquele modo de expressar é muito menos correto do que o usado corretamente quando se diz que o sol nasce e se põe. Retornaremos agora ao exame da evolução material através das rondas. Continuação da narrativa no próximo áudio.